Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12 e no versículo 13, diz assim: Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao conhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. A palavra de Deus que eu tenho feito leitura nesta oportunidade está relatando aqui um acontecimento no tempo em que o apóstolo Pedro era um dos líderes da igreja primitiva. Após morte e ressurreição de Jesus Cristo, então eles ficam em Jerusalém até que foram revestidos de poder, e este revestimento que acontece em Atos 2, ele vem sobre aproximadamente 120 pessoas, e a partir daí então, através da ajuda e o revestimento do Espírito Santo, a igreja primitiva começa a crescer ao ponto que o apóstolo Pedro prega uma única mensagem e 3.000 pessoas entregam suas vidas a Cristo. A igreja primitiva começou a crescer de uma forma acelerada, mas nós podemos ver que então agora surge a perseguição para tentar parar a igreja. Podemos ver que as próprias autoridades dos tempos dos apóstolos, eles levantaram uma perseguição. E aqui no capítulo 12 de Atos, vai registrar que o então Herodes, que governava sobre o povo, ele havia prendido, ordenado a prisão de alguns crentes e até mesmo a morte do apóstolo Tiago. E vendo ele que isto tinha agradado o povo, ou seja, tinha aumentado a sua popularidade, ele ficou satisfeito. Então ele prende também a Pedro, que era um dos líderes principais da igreja. Mas nós observamos aqui que nesta ocasião, quando Pedro é preso, a Bíblia diz, a partir do verso 5, deste mesmo capítulo, que a igreja fazia contínua oração. Nós observamos aqui que Pedro, ele é preso, ele é fechado na prisão, no cárcere. Qual era a razão dele estar preso? Pregar o evangelho, anunciar a Jesus Cristo ressuscitado. E nós observamos aqui então que quando ele é fechado na prisão, está ali 16 soldados guarnecendo, protegendo nas diversas portas da entrada do cárcere. Mas observa-se que quando Pedro vai ao cárcere, a Bíblia faz questão de registrar que Pedro estava algemado, mas ele deita e dorme. Mas Deus, que não está com os seus ouvidos surdos, agravados, ele estava ouvindo a oração da igreja. Houve uma intervenção divina naquele tempo para que Pedro não permanecesse na prisão, pois a ideia de Herodes era que no outro dia ele iria apresentar Pedro para a multidão, para o povo, para que ele fosse a júri popular. Mas a Bíblia diz que raiou uma luz no cárcere. Uma luz forte, uma luz raiou em meio à escuridão. E essa luz entrou, conforme diz o verso 7, e brilhou na cela. E essa luz, meus irmãos, ela veio do alto, porque a Bíblia vai dizer que o anjo enviado do Senhor, ele chega e desperta Pedro e diz: Pedro, acorde, levanta, cinge-te, coloque todas as suas vestes e vamos. Pelo que Pedro não entende muito o que está acontecendo, irmãos. E a gente vai ver aqui que o anjo, ele
desperta Pedro para que ele vista-se, para que ele calce as suas sandálias, conforme diz no verso 8. Então Pedro assim fez. Diz que o anjo disse, a Bíblia diz que o anjo disse: Pedro, coloque a sua capa, vamos. Então, irmãos, só quando Pedro passa por todos os soldados, os guardas, os sentinelas, e sai na rua, que ele cai em si. E então ele diz: certamente Deus enviou o seu anjo e eu estou agora livre. Então nós vimos aqui que Pedro, ele agora ele cai em si, ele vai então em direção aonde está o povo reunido. A igreja fazia contínua oração. E observa-se que Pedro então direciona-se até a casa onde a igreja está reunida, pelo que é o texto que nós fizemos leitura, que a jovem que vem atender, ela volta alegre e diz: Pedro está ali, vamos atendê-lo. Mas o povo não acredita. A igreja que estava orando não creu. Disse: você, quem sabe, se enganou. Você, quem sabe, é o seu anjo. Eu quero fazer uma aplicação nesta palavra e dizer a você que esta história bíblica, para nós hoje é uma história, mas nos tempos de Pedro foi um acontecimento real. E esta palavra é viva e eficaz. A Bíblia diz que o Deus dessa história, ele foi ontem, ele é hoje e será sempre o Deus dos céus e da terra, o Deus Criador. Irmãos, pare para observar o relato dessa história e veja Pedro sendo preso um dia antes dele ser entregue à multidão, quem sabe para ser apedrejado, crucificado, como foi o seu mestre. Mas Deus intervém na situação. E o que me chama a atenção é que Pedro está dormindo em meio a toda essa tribulação. Pedro está algemado na prisão, mas ele está dormindo, pelo que o anjo tem que despertar. Irmãos, este Pedro aqui, ele já havia tido uma experiência real com Deus. Ele não era o Pedro do passado. Este Pedro aqui era um Pedro agora que havia tido um encontro verdadeiro com Cristo, conforme relata João no capítulo 21. Era aquele Pedro que Cristo havia curado as suas feridas. E ele agora sabia em quem ele cria. Pedro sabia qual era a razão da sua fé. Pedro confiava, por isso ele descansava em meio à tribulação. E observamos que uma luz raiou em meio às trevas. Eu quero dizer a você, eu não sei qual é a sua situação, querido irmão, querida irmã, amigo que está assistindo este vídeo. Eu quero dizer que, independente da sua situação, o Deus de Pedro, ele é real. Ele é o Deus da Bíblia, é o Deus que nós servimos. E quando nós depositamos nele a nossa fé, ele pode fazer algo sobrenatural em nós e através de nós. Observa-se que, então, neste momento, Pedro, ele vê que uma luz raiou e o Senhor arranca ele da prisão. Eu não sei que tipo de trevas, eu não sei que tipo de nuvens negras, eu não sei que tipo de mal que lhe aflige, mas eu quero dizer que se sua confiança estiver em Cristo, no Deus da Bíblia, uma luz vai raiar aí onde você está. Observa-se que Pedro até mesmo não acreditava, ele pensou que estava sonhando, e só quando ele se vê livre do lado de fora que ele entende que estava livre, que tinha sido liberto. Então agora ele cai em si e diz: realmente foi Deus. Irmãos, grandes coisas o Senhor fez e continuará fazendo por nós, que muitas vezes nós vamos cair em si depois do passar do tempo, que vamos nos dar conta das grandezas de Deus, daquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo em prol daqueles que nele creem. Observa que nem mesmo a igreja que estava orando continuamente não creu na vitória, porque quando ele chega na congregação, que a jovem avisa, ele diz: não pode ser, é o seu anjo. Eu quero dizer para que você creia, acredite
que Deus é capaz de fazer algo grandioso por você e através de você. Eu quero orar por sua vida. E quem sabe você está numa situação difícil. Neste momento eu quero fazer um convite e dizer: entregue sua vida a Cristo. Leia a Bíblia, ore, fale com Deus e tenha certeza que Deus vai fazer algo extraordinário por sua vida. Neste momento eu quero orar por você e com você. Entregue sua vida a Cristo. Fale para Ele qual é a sua dificuldade, o que você tem vivenciado, o que tem atribulado a sua vida. Creia no poder da oração. Vamos orar? Ore comigo, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai eterno, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Eu oro por esta pessoa que ora comigo neste momento, e o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Nós clamamos a Ti, Senhor, com fé, confiança nós chegamos diante de Ti, Senhor. Pai bendito, Pai santo, Pai maravilhoso, no nome de Jesus Cristo, eu sei que os seus ouvidos não estão surdos para não ouvir nossa oração. Neste momento eu oro por essa pessoa que entrega a sua vida a Ti, Senhor. Que haja libertação na sua vida, que haja perdão, que haja cura. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está, Senhor, quem sabe enferma, em dificuldades e tantas situações adversas na família, no casamento, Senhor. As mais diversas situações que eu não sei, mas o Senhor sabe. Neste momento eu ministro sobre essa pessoa a Tua bênção. Em nome de Jesus, nós cremos no poder que há do Teu nome, em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar aí o seu gostei, né? Deixa o like aí e também inscreva-se neste canal, que certamente terá sempre uma palavra de Deus ao seu coração.